Bem-vindos ao canal Origem das Lendas. Você conhece as lendas, agora descubra de onde elas vieram. Olá, amantes de mitologia! Antes de mergulharmos de cabeça na história de hoje, já deixa aquele like esperto e se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhuma lenda incrível que a gente traz por aqui. E por falar em lendas, quem aí já viu nosso vídeo sobre Atena, a deusa da sabedoria e da guerra estratégica? Pois é, hoje vamos falar do outro lado dessa moeda, do deus que personifica a fúria e o caos do campo de batalha. Ares! Preparem-se para conhecer o deus mais temido e, vamos ser sinceros, um dos menos populares do Olimpo. Ares, para os gregos, ou Marte, para os romanos, era filho de Zeus, o rei dos deuses, e de Hera, a rainha. A gente poderia pensar, nossa, filho do casal mais poderoso do universo. Ele devia ser o queridinho, né? Mas a realidade era bem diferente. Desde o seu nascimento, a relação de Ares com seus pais foi, no mínimo, complicada. Enquanto Atena representava a guerra justa, a tática e a vitória inteligente, Ares era a personificação da violência bruta, da sede de sangue e da carnificina sem propósito. Ele não se importava com o motivo da briga, nem com quem estava certo ou errado. O que ele amava era o barulho das espadas, os gritos dos guerreiros e a adrenalina do combate. Para Ares, a guerra era um espetáculo visceral, uma dança mortal que ele regia com prazer. Essa sua natureza impulsiva e agressiva fazia com que ele fosse desprezado por quase todos os outros deuses, inclusive por seu próprio pai, Zeus. Homero, na Ilíada, narra um momento em que Zeus diz abertamente a Ares que ele é o mais odioso de todos os deuses, amando apenas a discórdia, a guerra e a batalha. Nem mesmo sua mãe, Hera, que costumava defender seus filhos, tinha muito apreço por ele. Ares era visto como uma força caótica e destrutiva, uma mancha na harmonia do Olimpo. Mas não se enganem, apesar de ser temido, Ares não era invencível. Muito pelo contrário. Nas histórias, ele apanha bastante. Durante a Guerra de Troia, por exemplo, ele lutou ao lado dos troianos. Em um confronto direto, ele foi ferido gravemente por Diomedes, um herói mortal, que teve a ajudinha de Atena. Ares soltou um grito tão alto quanto o de 10.000 homens, e fugiu correndo de volta para o Olimpo, para chorar as pitangas para Zeus, que, claro, não lhe deu muita moral. Em outra ocasião, ele foi derrotado e aprisionado dentro de um pote de bronze por 2 gigantes, Otus e Efialtes, e ficou lá por 13 meses, até ser resgatado por Hermes. Ares era frequentemente acompanhado por uma comitiva nada amigável. Seus filhos com Afrodite, Deimos, que significa terror, e Phobos, que significa medo, estavam sempre ao seu lado, no campo de batalha, espalhando pânico entre os mortais. Além deles, Eris, a deusa da discórdia, também era uma companheira constante, jogando lenha na fogueira e garantindo que os conflitos nunca tivessem fim. Agora vamos falar do maior escândalo do Olimpo, o caso de Ares com Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Afrodite era casada com Hefesto, o deus ferreiro, coxo e, digamos, não muito agraciado pela beleza. A atração entre os opostos, o deus da guerra e a deusa do amor, foi instantânea e avassaladora. Eles se encontravam secretamente, mas no Olimpo, o segredo não dura muito tempo. Hélio, o deus Sol que tudo vê, descobriu o caso e contou tudo para Hefesto. Magoado e furioso, o deus ferreiro decidiu se vingar, mas de uma forma inteligente, bem diferente do estilo de Ares. Ele forjou uma rede de bronze, fininha e quase invisível, mas extremamente resistente. Uma noite, ele armou essa rede sobre sua cama e fingiu que ia viajar. Sem perder tempo, eles caíram direitinho na armadilha. No momento de maior intimidade, a rede se fechou, prendendo os 2 amantes em uma situação, no mínimo, constrangedora. Hefesto então chamou todos os outros deuses do Olimpo para testemunharem a cena. Imaginem só, o deus da guerra e a deusa da beleza, nus e presos para todo o mundo ver. Enquanto alguns deuses riam e faziam piadas, a humilhação para Ares foi imensa. Depois que Poseidon convenceu Hefesto a soltá-los, Ares, envergonhado, fugiu para Trácia, uma região conhecida por seus povos guerreiros e que era considerada sua terra natal por afinidade. Apesar de toda essa fama de brutamontes, Ares teve um momento de justiça a seu modo, quando sua filha, Alcipe, foi violentada por Alirócio, um filho de Poseidon. Ares não pensou 2 vezes, matou o agressor imediatamente. Por esse ato, ele foi levado a julgamento no primeiro tribunal de homicídio da história, que aconteceu numa colina em Atenas. Adivinhem o nome da colina? Areópago, que significa colina de Ares. E pasmem,
ele foi absolvido. Os deuses entenderam que ele agiu em defesa da honra de sua filha. Falando em filhos, além de Deimos e Phobos, Ares teve muitos outros, a maioria deles tão violentos e problemáticos quanto o pai. As Amazonas, a famosa tribo de mulheres guerreiras, eram consideradas suas descendentes. Cicno, um filho que adorava matar viajantes, foi outro que deu dor de cabeça, até ser derrotado por Hércules. Diferente de outros deuses que tinham cidades inteiras dedicadas ao seu culto, Ares não era muito popular na Grécia. Esparta, a cidade-estado militarista, era uma das poucas que lhe prestava honras significativas. O que faz todo sentido, né? Para os espartanos, a coragem e a força no campo de batalha eram virtudes supremas. Mas na maior parte da Grécia, seu culto era limitado. Ele era o deus que você invocava por necessidade no meio da guerra, mas não o deus que você convidaria para um jantar em família. Essa imagem muda drasticamente quando vamos para Roma. Lá, Ares se torna Marte, e sua importância cresce absurdamente. Marte não era apenas o deus da guerra, mas também um deus agrícola. E mais importante, o pai divino de Rômulo e Remo, os fundadores de Roma. Ele era visto como um protetor da cidade, um guardião. Enquanto o Ares grego era caótico e temido, o Marte romano era disciplinado, honrado e uma figura paterna para o povo romano. Essa diferença mostra muito sobre as duas culturas. A grega, que valorizava a filosofia e a arte, via a guerra como um mal necessário, enquanto a romana, expansionista e militar, via a guerra como um instrumento de glória e ordem. Então, quem foi Ares? Um deus incompreendido ou simplesmente um reflexo do aspecto mais sombrio da humanidade? Talvez os dois. Ele nos lembra que a guerra não tem só um lado estratégico e glorioso, como o de Atena, mas também um lado brutal, caótico e doloroso. Embora fosse desprezado pelos próprios deuses, sua presença era uma constante no mundo antigo, um lembrete da fragilidade da paz e da natureza violenta que pode existir em todos nós. E aí, o que acharam da história do deus da guerra? Deixem aqui nos comentários qual a sua parte favorita ou qual outro deus grego vocês gostariam de ver por aqui. Eu sou Ares, o deus da guerra. Não esqueçam do like e inscrevam-se neste canal. Obrigado por assistirem e até a próxima.